Você é da turma do mimimi ou da turma que aceita as críticas sem levar pro coração, sem besteira, sem frescura? E quando eu falo aceitar a crítica, não é que você deva acatar tudo que os outros falam para você, que se você achar ruim, reclamar é mimimi. Não. O mimimi é quando você traz para o coração no sentido de ficar chateado, cheio de besteira. Ah, fulano não gosta do que eu faço, fulano fica falando de mim. Cara, deixa de besteira, porque ninguém é obrigado a falar bem de ninguém, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, ninguém é obrigado a apoiar ninguém. Claro que quando nós recebemos apoio, é legal, é massa, né? É importante, sem dúvida nenhuma. Só que a vida, ela não é um morango. Na vida, a gente vai encontrar pessoas que vai nos criticar de uma forma muito dura. E às vezes, essa forma muito dura é uma forma que, apesar de ser dura, ela traz valor pra gente, ou às vezes não. É uma pessoa sem noção que está criticando sua vida, sem sequer entender o que você está passando e só está falando besteira, certo? Existem essas duas situações. Então, cabe a você avaliar se a crítica que você está recebendo, primeiro, é de alguém importante para você? É de alguém que você reconhece como não é nem autoridade, mas como exemplo, por exemplo? É de alguém que você ama, por exemplo? Então você precisa avaliar primeiro quem é que está fazendo essas críticas, porque se não for alguém relevante, se não for alguém que já chegou aonde você quer chegar, se não for alguém do seu convívio importante para você, você pode simplesmente descartar. Só que às vezes tem pessoas que elas não conseguem ter essa diferença, né, de entender que as críticas, elas nunca são pessoais. Como assim as críticas não são pessoais? Quando alguém te critica, essa pessoa ela pode querer o seu bem, só que ela vai fazer a crítica dela ou o conselho baseado na experiência de vida dessa pessoa. Um exemplo, uma pessoa que foi acostumada a sempre trabalhar CLT, carteira assinada. Aí você disse que vai empreender, que você vai largar o emprego para viver do seu negócio. Provavelmente essa pessoa, ela vai dizer para você coisas como talvez não seja a melhor opção, é melhor pensar melhor, talvez não vai dar certo. Por quê? Essa pessoa, ela é do time do CLT, então ela não se vê empreendendo e acha muito arriscado para você. Isso quer dizer que ela quer o seu mal? Provavelmente não. Ela apenas está dando conselhos para você com a régua dela, com as crenças dela. Então você tem que entender que não necessariamente uma pessoa dessa, ela não está te apoiando. Pelo contrário, ela está te apoiando, mas da maneira dela, tá? Isso não é pessoal. Ou também tem aquelas pessoas que realmente só querem o mal, que só querem atrapalhar, querer que você caia. Então tem essas críticas também. E mais uma vez, essas críticas, elas não são pessoais. Por quê? Essa pessoa, provavelmente, é uma pessoa amargurada, uma pessoa que nunca conquistou nada na vida, e por ela não ter conquistado, ela sente inveja e essa necessidade de fazer com que os outros também não alcancem aquilo que ela alcançou. Então você entende que isso é muito mais dela do que de você, que está provavelmente recebendo uma crítica desse tipo. Então, isso é muito importante diferenciar essas questões, porque a gente leva tudo pro coração, é muito mimimi. E eu não tô aqui falando de geração, não, tá? A geração do mimimi, a geração Z, né? Não, tem pessoas mais velhas que é do mimimi do mesmo jeito. É uma questão mesmo de mentalidade. E as pessoas precisam aprender que quando elas levam algo pro coração, isso envolve
emoções. E as emoções são importantes. Lógico, as emoções, elas são necessárias. Só que, quando a gente age pela emoção, a gente dificilmente vai tomar a melhor decisão, a decisão mais assertiva. Por isso que, quando você receber uma crítica, não seja do mimimi. Apenas escute e você precisa criar critérios, filtros que façam sentido para você. Para mim, os filtros que eu faço primeiro, quem é que está fazendo essa crítica? É alguém que eu gosto, que é importante para mim? É alguém do meu convívio? É alguém que, apesar de eu não conhecer, por exemplo, chegou aonde eu quero chegar? É alguém que tem bagagem, experiência e tem algo a agregar a mim com os conselhos? Então, eu faço esses crivos. Se for sim para alguma dessas respostas, aí eu passo para o segundo nível, que vou assimilar a informação. O que essa pessoa está falando? Mesmo ela sendo alguém que chegou aonde eu quero chegar, né? Profissionalmente, digamos assim. Faz sentido que essa pessoa está falando de mim? Está de acordo com a minha história, com a minha experiência, com os meus valores? Porque às vezes a pessoa ela te joga uma informação, mas, aliás, como falei, sempre é baseado na experiência de vida da outra pessoa. Então você precisa avaliar se faz sentido para a sua história de vida. E eu tenho particularmente um ranço com pessoas assim do mimimi. Por quê? Porque eu sempre fui muito mimizento. Sério mesmo, de verdade. Eu me sinto até meio ruim de falar isso, porque é algo do meu passado que me incomoda e de que eu fui assim por muitos anos. É muito chato você ter esse tipo de comportamento, porque hoje, que eu não me considero mais da turma do mimimi, digamos assim, eu olhando para trás, vendo meus comportamentos e olhando para os outros, eu penso como eu fui chato, como eu fui é, é, é chato mesmo, porque tudo se leva pro coração, tudo você acha que é o mundo contra você, todos querendo te prejudicar, que ninguém gosta de você, que ninguém tá nem aí pra você. E, cara, no final das contas, as únicas pessoas que realmente es- que têm obrigação de gostar da gente são nossos pais, tá? Avós. O resto, ninguém tem obrigação. O que tiver de pessoas que nos apoiam, que gostem da gente, é lucro. Mas nós não podemos esperar isso da vida de uma forma que, se eu não tiver, eu vou me vitimizar. Então, não ache que o mundo está contra você. O mundo é só o mundo. As pessoas estão apenas vivendo a vida delas, cada qual com seus problemas, com suas dificuldades, os seus desafios. E da próxima vez que alguém fizer alguma crítica a você, comentar alguma coisa que te desagradou em um primeiro momento, avalie. Isso que a pessoa está me dizendo realmente faz sentido ou não? Porque às vezes é algo que faz sentido sim, mas você, por ser da turma do mimimi, não aceita o que a pessoa diz. E às vezes a pessoa fala até de uma maneira rude, de uma maneira muito dura mesmo. E por ser natural do ser humano se retrair, querer ficar na defensiva, a gente não vai aceitar. Geralmente a gente não aceita. Mas você pode refletir, independente da forma que a pessoa falou, talvez seja algo útil para você, quem sabe? Ou não, às vezes não é, às vezes é, enfim. Você precisa avaliar cada situação. E eu vou deixar alguns vídeos aqui na tela que você pode clicar e assistir. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha ele com outra pessoa, talvez outra pessoa precise ouvir essa mensagem desse vídeo. E não esquece de curtir, compartilhar nos grupos do WhatsApp, no grupo do Facebook, enfim, onde você quiser e puder, e se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.